bem-vindos ao nosso webinar Multicloud Why and How. É um webinar que é da iniciativa da Crayon e à qual a IT Insight tem todo o gosto de se associar. Este é um webinar sobre um tema que é particularmente relevante, queremos nós crer, para, digamos assim, toda a nossa audiência, à qual damos desde já as boas-vindas. E é relevante por diversos motivos, pelos contactos que temos tido, pelas questões que nos têm chegado, porque a multicloud hoje já não é uma perspectiva, é uma realidade, ou seja, é algo com que todas as empresas basicamente se deparam ou se irão deparar, porque a questão da mudança para a cloud, ou a questão da transição para a cloud, é algo basicamente inevitável, e estamos a crer que praticamente todas as empresas, nomeadamente as que têm soluções de produtividade, têm hoje grande parte dessas soluções de produtividade já na cloud. Mas claro que, para além das soluções de produtividade, existem muitas outras soluções, tudo aquilo que tem a ver com a gestão do negócio, com o ERP, com o CRM, e cada vez mais com as soluções de machine learning, soluções que suportam dispositivos IoT, tudo isso passa a estar na cloud. E, portanto, as empresas e os responsáveis dos sistemas de informação das empresas colocam-se a questão, bom, mas qual é que é o equilíbrio ótimo entre o número de clouds às quais estamos ligados, como é que podemos otimizar, como é que podemos reduzir custos, que questões operacionais é que se colocam quando temos que gerir, enfim, dados em tantas clouds, como é que podemos garantir a segurança e a privacidade dos nossos utilizadores e dos nossos clientes. Portanto, tudo isto são questões e estamos a crer que estamos apenas no início deste fio que se vai desenrolar agora à medida que cada vez mais serviços são colocados na cloud. E, portanto, por isso achamos que este webinar era absolutamente crucial nesta altura e, portanto, temos uma agenda que endereça muitas destas questões, ou achamos que vão endereçar muitas destas questões, e teremos como oradores Artur Amaral, que é o General Manager da Crayon, em Portugal, e Sérgio Santos, que é um Lead Architect do Grupo Crayon. E para dar início ao webinar, passaria a palavra ao Artur Amaral, mas antes disso, iria só fazer aqui um pedido à nossa audiência. Como este é um webinar interativo, no final teremos um mini debate em que serão colocadas questões aos intervenientes e, portanto, ia pedir aos participantes no webinar que veiculassem as questões através do chat e depois eu colocarei as questões ao Artur e ao Sérgio. Pronto, posto isto e lançado este desafio, passaria então a palavra ao Artur. Artur, pedia-te a continuação. Muito obrigado, então, até já. Obrigado, Henrique. Deixa-me então partilhar aqui o ecrã. Muito bom dia a todos e sejam bem-vindos a esta sessão. O meu nome é Artur Amaral, como o Henrique apresentou, e sou General Manager da Crayon em Portugal. Antes de entrar no tema propriamente dito, queria fazer uma breve apresentação da Crayon. A Crayon é uma multinacional de consultoria de origem norueguesa, está presente em Portugal desde 2015 e temos já uma presença global. Temos já uma presença global ao longo digamos, em todo o globo. Desculpem, aqui com uma confusão nas partilhas. E temos equipas com elevadas competências em licenciamento de software asset management e um vasto conjunto de certificações técnicas e parcerias estratégicas com os principais players de software e cloud providers. Ajudamos os nossos clientes a gerir e a otimizar os seus ambientes de IT através dos nossos serviços,
que se podem agrupar em 4 áreas. Serviços de assessment e migração, em que fazemos assessments de workloads, ambientes e aplicações, análises de custos e benefícios, da sua migração para a cloud e modernização, provas de conceito para validar soluções, projetos de migração e projetos de desenho e implementação de arquiteturas de infraestrutura aplicacionais ou workplace. Temos também serviços de otimização e governo de software e cloud. Nestas áreas englobamos os serviços de otimização de licenciamento de software de diversos fabricantes, como Microsoft, SAP, Oracle, IBM, etc. Serviços de otimizações de consumo de cloud, como Azure, AWS e Google. E serviços de análise de maturidade e implementação de modelos de governo. Uma outra área de serviço é de operação e suporte, onde incluímos managed services de infraestrutura, bases de dados, plataformas de serviço e também de modern workplace. E, finalmente, serviços de data e AI, com os quais ajudamos os nossos clientes a melhorar processos de negócio através da incorporação de inteligência artificial nos diversos processos. E isto inclui os diversos domínios de inteligência artificial em soluções end-to-end, desde o assessment à validação das soluções, passagem à produção e a manutenção. E feita esta breve apresentação, passamos então ao tema de hoje, Multi-Cloud, Why and How. A cloud tem-se vindo a assumir como uma plataforma por excelência para suporte ao negócio. Como eu disse, permite a utilização de serviços digitais, permite uma mais fácil integração entre o negócio e a tecnologia, é flexível e resiliente, permite validar mais rapidamente soluções e um mais curto time to market. No entanto, aumenta significativamente a complexidade das soluções e as necessidades de orquestração e governação também dentro da organização. Quando pensamos em cloud, multi-cloud, temos de considerar uma multiplicidade de plataformas, o Azure, a AWS, Google e uma panóplia grande de aplicações de SaaS. Ou os diferentes modelos de implementação, IaaS, PaaS, SaaS, clouds públicas, clouds privadas, modelos híbridos e ainda uma diversidade de workloads, desde infraestruturas, podemos colocar na cloud, a bases de dados, a aplicações diversas, desde aplicações como CRM, Contact Center, ERP, ou até aplicações custom build e industry specific. No final, a cloud deve contribuir para trazer mais valor para a organização e, por isso, os custos e os riscos também devem fazer parte e ser tidos em consideração. E uma fatia significativa das organizações, cerca de 2/3, já utiliza mais do que uma cloud, confirmando as tendências mais recentes. É também verdade que esta utilização nas organizações ainda está longe de ser transversal a todas as áreas e a todas as aplicações. Por outro lado, a crescente complexidade também conduzirá a um desperdício de recursos se estes não forem geridos corretamente. Segundo a EDC, isto poderá ser cerca de 20% do consumo das próprias clouds. Portanto, voltamos aqui um bocadinho à questão. Então, multi-cloud, porquê? O caminho para a cloud, no nosso entender, deve ser analisado segundo 3 perspectivas. A perspectiva financeira, em que a cloud é uma forma de reduzir os custos. A perspectiva de negócio, em que a cloud serve para introduzir agilidade em resposta a novas necessidades de clientes ou novas dinâmicas de mercado. E, finalmente, a estratégica, em que a cloud deve ser um fundamento para a transformação do negócio. A decisão e a justificação deve resultar da sobreposição destas 3 perspectivas. Os custos têm um papel importante na análise, mas não deve ser o único fator a considerarmos. Por exemplo, o business case de um lift and shift varia muito e poderá não ser mais vantajoso num ambiente já muito virtualizado, com uma elevada maturidade de desenvolvimento aplicacional. Mas o resultado da análise poderá não ser o mesmo se considerarmos outros aspectos, como, por exemplo, a necessidade de disponibilização rápida de uma nova aplicação ou o crescimento inesperado de uma outra aplicação.
A ponderação estratégica também deve condicionar a decisão e, por exemplo, determinar a adoção da cloud se, para isso, precisarmos, por exemplo, para permitir a flexibilização de uma nova aplicação ou de novos serviços a clientes. E vemos isto, por exemplo, no setor de fintech, onde a cloud tem vindo a alavancar um conjunto de novos serviços financeiros que, de outra forma, não seriam disponibilizados com a mesma rapidez. É por isso importante olhar para esta questão, segundo cada uma destas perspectivas, com a devida ponderação para decidir como e porquê. Então, e o que é que devemos considerar para cada uma destas análises? Vamos fazer aqui uma breve perspectiva daquilo que, no nosso entender, as organizações devem considerar. Na análise financeira, devemos pensar quanto pagamos pelas soluções on-premise versus o custo de uma solução cloud. E também que custos conseguimos otimizar. Por exemplo, custos de hardware, otimização da capacidade necessária, não comprar para o pico das necessidades, ou previsibilidade, que nos permita utilizar reservas de instâncias, ou até os custos de ambientes pouco utilizados, como backups, disaster recovery. Custos de software também devemos considerar, se é possível utilizar licenças existentes, se é possível utilizar um menor número de licenças, por exemplo, por utilizarmos hardware mais performante, ou, inclusivamente, opções por software menos oneroso. Há também custos de administração a considerar, como, por exemplo, o offload de atividades mais rotineiras. Ao adotarmos ambientes na cloud, estas poderão ficarem fora do âmbito da nossa atividade. Finalmente, como conseguimos otimizar as arquiteturas para reduzir os desperdícios? Right sizing é algo que devemos olhar, a normalização dos serviços que estamos a consumir também, e depois outros aspectos, como a utilização de base de dados como um serviço para reduzir custos ou redução de custos também pela evolução para microserviços. Uma análise de negócio é importante rever a arquitetura e perceber quanto está preparada para suportar de forma ágil e eficiente novas necessidades do negócio. A forma como o IT responde ao negócio pode determinar como o mesmo é percebido na organização, como facilitador da inovação ou como um lastro à mesma, pela dificuldade em se adaptar rapidamente, pela rigidez das infraestruturas ou aplicações, ou até por falta de recursos. Nestes casos, existe até um risco de as áreas de negócios poderem optar por soluções SaaS ou low-code para avançar mais rapidamente. Risco porque, quer dizer, a partida parece interessante, mas este caminho contribui também para um crescimento do Shadow IT, com uma menor integração entre as diversas áreas e aplicações, uma maior dificuldade de uma visão holística dos clientes e do negócio e também alguns riscos de segurança. Por outro lado, o IT pode ser visto como um catalisador desta inovação, com arquiteturas que suportem e facilitem a mudança, através da modernização das aplicações, por exemplo, evolução para containerização, para suportar desenvolvimentos agile, evolução para aplicações serverless, para beneficiar da melhoria de performance e custos, e, inclusivamente, utilizar inteligência artificial e machine learning para melhoria de processos. Finalmente, a IT pode disponibilizar de forma proativa novas funcionalidades, análises e até ideias para serviços, para novos serviços a disponibilizar pela organização. Finalmente, a análise estratégica. Esta deve considerar a evolução pretendida para a organização e ser um driver dessa transformação. Que áreas, que componentes é imperativo modernizar dentro da organização para evoluir para este caminho, para manter ou criar a agilidade necessária, para estar preparada para oferecer novos serviços que os clientes vão pretender, diferentes, certamente, dos serviços atuais. Que recursos e competências necessitamos para este novo modelo? Se queremos manter estes recursos e competências internos ou quais é que queremos externalizar? E como é que a arquitetura de IT da organização deve evoluir para suportar os caminhos da transformação digital da organização?
aqui para permitir a transformação dos produtos e serviços, sejam produtos entregues digitalmente ou sejam produtos físicos, aqui através dos processos da sua produção e desenvolvimento e entrega. A nova experiência do cliente, experiências digitais, serviço multicanal, facilidade em contratar e utilizar os próprios serviços da organização, a capacitação dos colaboradores para um maior acesso à informação e insights e também uma maior participação na tomada de decisão e contribuição para melhorias dos processos. E, finalmente, a otimização das operações que integrem todos estes novos elementos de uma forma ágil. O IT deve ter, de facto, aqui um papel importante nesta análise, ajudando o negócio a perceber os desafios dos sistemas e aplicações atuais e também as limitações da tecnologia, mas também as possibilidades nestes novos cenários. Deve promover, por exemplo, o desenvolvimento de protótipos, de MVPs, tirando partido das características da cloud, elasticidade, escalabilidade, rapidez e até contenção de custos. Portanto, é um desafio grande e beneficia de uma análise estruturada para ajudar a lidar com as diversas questões levantadas. E isso traz-nos ao multicloud como? Esta é uma componente que iremos abordar de seguida, mas, entretanto, antes de passar para isso, devolvo-te a palavra, Henrique. Muito obrigado, Artur, pela excelente introdução. O seguimento será então do Sérgio Santos, que, como referi, é a lead arquitecta do grupo Crayon, e eu aproveitava só o tempo da antena para pedir à nossa audiência que nos veicule as suas questões, que, como referido, e eventualmente até para quem se juntou entretanto a nós, no final do seminário teremos um pequeno debate em que as questões serão colocadas aos participantes, ao Artur e ao Sérgio. Portanto, posto isto, creio que poderia passar a palavra então ao Sérgio, que nos vai falar do como seguir então a estratégia multicloud. Sérgio? Ok, muito bom dia. Creio que já estarão aqui a ver o meu ecrã. Muito bem. Então, só antes de avançar aqui para a abordagem multicloud, gostaria aqui de perdermos aqui 1 ou 2 minutos, só para termos aqui uma baseline de conceitos da complexidade da cloud hoje em dia e de que forma depois serve o ponto de partida em cada um destes pontos e cada um destes conceitos que vou aqui brevemente explicar, para então partirmos para uma abordagem multi-cloud. Portanto, normalmente começamos por olhar para a cloud como um outro ambiente, com mais desempenho, com mais escalável, resiliente até, e mais seguro, onde as nossas aplicações ou soluções de negócio irão correr. Mas para plataformas mais complexas, iremos de facto necessitar de as operar devidamente, certo? Então necessitamos de equilibrar a gestão da mudança com o crescimento dos serviços da IT, ao quais o nosso negócio obriga, esta exigência crescente da oferta de serviços digitais, mas também temos que conjugar com os níveis de suporte que já está estabelecido na nossa infraestrutura, ou estando já numa fase em que estamos a pensar num cenário multi-cloud que estabelecemos também com os próprios fornecedores de cloud e, portanto, temos que ter este alinhamento com os SLAs internos e também para com os nossos utilizadores ou então com os nossos clientes externos, cliente final do negócio, e identificamos também então um service owner que compreenda estes principais conceitos e esteja apto a colocá-los em prática. E então, de que forma é que têm que ser integrados esses serviços na cloud, ou já numa segunda cloud, ou num serviço de subscrição, uma solução as a service, portanto um serviço SaaS, de que forma é que tem que ser integrado no nosso ecossistema existente. Portanto,
vão ser operados pelas mesmas equipas, mas se calhar no modelo mais otimizado para alavancar as capacidades da cloud, como o Infrastructure as Code, a gestão e automação de configurações. Temos também que formar as equipas e dotá-las de conhecimento técnico para gerir esta complexidade. Temos que integrar uniformemente também com a gestão de problemas e incidentes que já temos. E claro, tudo isso tem que ser objeto também da gestão de contratos que nós já temos com fornecedores de infraestrutura, fornecedores de serviços de manutenção dessa infraestrutura, com os próprios fornecedores de serviços cloud. E, portanto, depois falta aqui conjugar também o tema da segurança, obviamente, que paradigmas de operação e de gestão da segurança é que passam a ser exigidos. A acrescentar a isto também que num modelo de subscrição de serviços cloud por utilização variável, temos também que mudar os procedimentos de aferição, reporte e otimização dos custos, que deixam de ser periódicos, portanto deixam de ser revistos semanalmente ou mensalmente e têm que ser feitos de uma forma continuada. E também temos a ter a preocupação na integração homogénea com os ambientes que já temos on-premise ou noutros serviços de cloud, ou integrar com via APIs ou outras formas de integração de dados ou comunicação de dados com plataformas que estão em cloud, mas que eu estou a subscrevê-las meramente como um serviço. Portanto, sou apenas um cliente final de de uma determinada suite de software, mas tenho que também ter este tipo de preocupações de integração. A outra mudança significativa que advém naturalmente da adoção de serviços cloud e que é particularmente desafiante quando entramos depois numa abordagem multi-cloud, tem a ver com a forma como as aplicações passam a ser atualizadas, com o impacto no modelo de ciclo de vida de desenvolvimento, com a forma como eu lanço essas funcionalidades, que deixa de ser feito na forma tradicional por releases periódicas, mas passa a ser entregue ou posta à disposição de todos os utilizadores ou de um grupo, progressivamente por um grupo de adoção das funcionalidades e depois estendê-las, mas sempre tudo isto de uma forma automática, mas de forma controlada. E, portanto, esta mudança existe também o reforço da capacidade técnica das equipas para gerir não só o know-how do desenvolvimento, mas também o domínio das técnicas e das ferramentas para fazer esta gestão. Portanto, devemos também repensar a forma como vamos adotar os serviços. Vamos adotar os serviços de terceiros que poderão estar melhor preparados para gerir de forma independente do fornecedor de cloud onde a minha solução está a correr, ou então posso alavancar e apostar em determinado fornecedor de cloud com o qual eu já tenho mais experiência, ou a minha equipa técnica já está mais habituada a utilizar, ou que decidimos em determinado momento investir nessa plataforma. E, portanto, manter os mesmos serviços num determinado fornecedor de cloud, por vezes a tendência é manter no mesmo porque já estou habituado, mas também temos que ter noção que nem todos os fornecedores de serviços estão preparados da mesma forma para integrar com soluções de terceiros. E, portanto, isso é também um aspecto a ter em conta. Há aqui outro aspecto importante desta complexidade, que é, temos aqui duas balizas. Por um lado, a nossa própria organização, que já tem estabelecido um conjunto de políticas ao nível da segurança, ou procedimentos, ou até, por vezes, já integrado com normas sobre as quais estamos certificados na forma de gestão da infraestrutura. Às vezes, best practices que já estão implantadas no onboarding e na integração de um novo sistema no nosso panorama aplicacional. E uma segunda baliza, não menos importante, que tem a ver com as regras impostas no mercado onde está a operar, na indústria, portanto,
tudo isto, toda esta complexidade deixa de ser apenas uma preocupação de melhoria interna, mas também tendo presente estas balizas que devem ser definidas internamente, mas também que nos são impostas externamente. Okay? Então, pensando então na abordagem multi-cloud e de que forma é que nós abordamos o início desta abordagem, o que vemos na experiência com clientes nossos é que ir para multi-cloud raramente é uma iniciativa que parte de nós perfeitamente definida e estabelecida de uma forma clara, mas ao contrário é algo que nos acaba naturalmente por ser imposto e para o qual temos que preparar uma estratégia. Ou seja, acabamos por não ser, a maior parte das vezes não somos nós que escolhemos ir para multi-cloud, mas é um pouco a multi-cloud que nos escolhe a nós. Consideramos então que uma abordagem multi-cloud deve ser conduzida por sob estas três perspectivas principais, a perspectiva de negócio, a perspectiva técnica, mas também a perspectiva de governo. E, portanto, aqui rapidamente destacando só os principais pontos a equacionar sobre cada uma destas perspectivas, na gestão da mudança, portanto, se nós queremos fazer aqui uma transformação ou implementar um serviço de change management, seja ao nível da produtividade, seja ao nível de otimização da forma como o serviço IT é entregue às diversas unidades do meu negócio, tenho que ter em conta se estou a selecionar o fornecedor certo, tendo em conta essa perspectiva, porque se calhar eu estou apenas na cloud por uma questão de produtividade, a partir do momento em que penso numa abordagem multi-cloud, se calhar o fornecedor de cloud que já me serve a suite de produtividade pode não ser necessariamente o mais indicado para a solução que eu agora quero implementar para fazer a operação da minha solução de gestão de negócio, por exemplo. Outro aspecto importante é que tipo de arquitetura é que eu vou adotar e se essa arquitetura vai ser suficientemente escalável e vai ter um custo perfeitamente controlável face à exigência que o negócio me vai impor para crescer o meu serviço. E, portanto, é bom ter, de princípio, uma noção de quais são as variáveis a ter em conta. Depois, outro aspecto importante é a forma qual é que é o modelo em que eu entrego o meu serviço, porque tradicionalmente podemos ter uma organização em que tem um serviço de IT que serve qualquer área, mas depois para efeitos de budget e principalmente em organizações em que o serviço IT está centralizado, por exemplo, ao nível do grupo e serve diversas organizações com necessidades distintas, que fazem parte do mesmo grupo, nós podemos querer, por questões de gestão ou de otimização da forma como gerimos o orçamento, e, portanto, se uma organização tem mais necessidades de infraestrutura, ter que ter recursos mais dedicados a si, eu posso decidir que vou implementar a arquitetura da minha solução, mas em stacks isolados. Para cada uma das organizações que fazem parte do meu leque de clientes internos ou das organizações que eu sirvo, ou então posso ter um conjunto de serviços partilháveis em que o custo é perfeitamente controlado e pode ser partilhado em termos de orçamento nas diversas organizações e depois ter business units específicas que ficarão com o encargo de determinados serviços. E, portanto, eu, mais do que ter a arquitetura tipo da solução que eu quero implementar, tenho que explorar qual o fornecedor de cloud que me serve melhor a forma como eu vou empacotar os recursos para servir os clientes. Em termos de expansão geográfica, que às vezes é para o negócio é muito natural e ter esta ambição de se expandir geograficamente, e depois do lado do serviço da IT é importante perceber que impacto é que isso vai ter
no serviço que eu já estou a prestar na cloud, por exemplo. E, portanto, se calhar aqui pode não ser, eu não querer ir necessariamente para um fornecedor de serviço, é só porque em determinada geografia onde o meu negócio se está a expandir e na qual eu vou ter que prestar um serviço aplicacional, eu vou ter que perceber que fornecedores de cloud servem em determinadas regiões, mas mais importante do que isso, qual é o impacto que isso pode ter para a experiência do utilizador das aplicações que eu estou a suportar. E, portanto, nós podemos, olhando para os principais players, dizer que quase todos estão em praticamente todas as regiões, mas se calhar numa aplicação de Content Management, por exemplo, é muito relevante se determinado fornecedor tem uma capilaridade de CDN em determinada região que outra ainda não tem. E, portanto, se calhar este pode ser um dos drivers para eu escolher o meu segundo ou terceiro fornecedor de cloud apenas por este aspecto. Em termos de arquitetura pode ser perfeitamente implementável com o mesmo esforço, mas depois em termos de impacto na experiência do utilizador das aplicações pode ser bastante significativa a diferença. Ainda aqui na questão do negócio, temos também aqui o tema do business case. Isto porquê? Porque muitas vezes nós construímos soluções sobre soluções de terceiros. Esses fornecedores terceiros de software por vezes têm parcerias com um nível mais avançado ou ainda rudimentar com determinado cloud provider. E, portanto, eu posso ter a vantagem de ir para um fornecedor de cloud onde este meu parceiro tecnológico também já está a operar. Isto pode ser uma perspectiva não só para facilitar a integração, mas também para reduzir custos, porque existe um conjunto de funcionalidades e aí há diferenças significativas entre os providers na forma como podemos integrar de forma segura a transmissão de dados entre serviços de plataforma entre um cliente ou entre dois clientes distintos do mesmo cloud provider, e portanto neste caso será o meu parceiro tecnológico, é ele um cliente e eu sou outro cliente completamente distinto, mas isso pode ter um impacto no custo, na forma como vamos integrar os dados, ou então ter um impacto na complexidade de segurança dessa integração. E, portanto, posso ter aqui, definir um business case, o que é que vai ser implantar a minha integração com este fornecedor ou com este parceiro tecnológico, se o fizer numa cloud ou noutra, e aqui podem haver diferenças significativas, digamos assim. Numa perspectiva mais técnica, obviamente posso aqui apresentar, estas são de facto as mais comuns, não vou entrar aqui em detalhes com todas elas, mas devemos considerar nesta equação, e é comum tentarmos sempre ter aqui um padrão e dizer, não, a minha solução de integração das várias clouds vai ser agnóstica e, portanto, eu quero que seja sempre independente do fornecedor de cloud onde eu estou a colocar a minha solução ou a minha aplicação. Mas a recomendação é não ser fundamentalista, porque por vezes pode ser vantajoso conhecer a oferta ao nível de integração ou dos serviços de integração. Por exemplo, no caso do Identity e do Access Management. Eu se calhar posso pensar, não, eu estou aqui a criar uma estratégia multi-cloud, então quero que a minha identidade passe a ser gerida de uma forma independente e agnóstica a qualquer das clouds. Isso vai obrigar a que eu adote uma solução de terceiros, que pode ser mais ou menos especializada, posso ir para uma solução, por exemplo, da Okta, que posso estender não só a questão do ser agnóstico, mas posso estender algumas funcionalidades que eu hoje já tenho com a minha Microsoft Active Directory, que entretanto até já integrei com a Azure AD, ou posso querer num determinado cenário específico de segurança da minha gestão e do meu IP, de todos os scripts e código-fonte, se eu estou a desenvolver in-house uma determinada solução e, portanto, quero que a solução de automação que eu tenho, posso ter adotado, por exemplo, o HashiCorp, não, eu quero adotar uma solução do HashiCorp Vault para conseguir
alavancar também não só a possibilidade de ser agnóstica, mas também as medidas de segurança que esta solução terceira, mais especializada, traz como vantagem ou complementa os serviços base da Identity and Access Management que qualquer um dos cloud providers me fornece. Por outro lado, alavancar um dos fornecedores cloud onde eu já estou, os serviços que muitas vezes não têm um custo acrescido e que se calhar as funcionalidades são suficientes, eu posso pensar assim, vou ter utilizar o que eu já tenho e, por exemplo, posso ter adotado o Microsoft Azure AD porque a minha adoção de cloud começou pela suite de produtividade e, portanto, atrás do 365 eu fiz uma integração e criei aqui um mecanismo de controle de acessos e de autenticação multifator e grupos de segurança geridos na minha Azure AD. Mas se calhar é importante eu perceber que também outros players têm uma integração nativa com esta Azure AD e com estes grupos podem ser replicados. E, portanto, se calhar eu até vou para outro fornecedor de cloud que até pode ter uma abordagem de me oferecer as mesmas funcionalidades da minha Microsoft AD, mas de uma forma mais expansiva, chegar a outro tipo de regiões com um conjunto de topologias mais simples ou mais geridas e, portanto, que vá também aliviar o meu overhead de operação, por exemplo, da minha AD. Ao nível do networking, a mesma coisa. Podemos pensar que eu tenho aqui uma arquitetura base e quero que todos os meus serviços sejam executem de forma isolada e o isolamento ocorrer até ao nível da rede. Obviamente isso hoje em dia já não é suficiente e, portanto, o isolamento ao nível da rede temos que o complementar também com o isolamento ao nível da identidade, mas muitas vezes a tendência é vou buscar um fornecedor terceiro especializado que me possa fornecer uma arquitetura hub and spoke para cada um dos workloads que eu quero executar. Mas vale a pena explorar que serviços eu tenho nativos muitas vezes e, portanto, sem custo adicional, se eu não quero aqui grandes regras inteligentes de rede. E, portanto, quero apenas garantir a segurança e, portanto, se calhar tenho aqui um conjunto de gateways de tráfego que posso alavancar de um determinado fornecedor de cloud, por vezes não é o meu fornecedor atual e, se calhar, já que eu vou dar um terceiro, porque tenho que ir, por qualquer motivo eu tenho que ir para esse fornecedor, então vou explorar também essas funcionalidades. E, portanto, aqui dentro dos 3 ou 4 players principais de clouds públicas existem serviços que vale a pena avaliar nesta integração. Da mesma forma, como é que eu vou, e muitas vezes eu penso, eu vou apostar em determinado fornecedor de cloud para ter todo o tratamento de dados e analítica, porque já tenho uma suite de reporting. Mas o que nos revela a experiência é que não faz muito sentido estar a ter tudo centralizado no único, e portanto a minha plataforma de reporting pode ser a que eu já tenha, possa ser fornecida pelo próprio fornecedor atual de cloud ou ser uma de terceiros, mas eu tenho que ter noção que vou ter que investir em mecanismos de processamento de dados em cada um dos fornecedores antes de os consolidar num só. E isto é particularmente importante e dando aqui como exemplo, eu posso dizer que ou não faz muito sentido definir que o meu data lake está a correr, por exemplo, só em Azure, porque a forma de alimentar esse data lake eu vou ter que custos de transferência de dados de egress de Google ou de Amazon ou de Alibaba para esses data lakes. Então, se calhar, eu tenho que ter noção que o meu esforço de implementação da minha plataforma ou da extensão da minha plataforma de intercâmbio de dados e de toda a analítica que serve à minha organização, eu vou ter também que investir em conhecer ou a implementar alguns dos serviços de BigQuery do Google ou do Redshift, do Amazon Redshift, para fazer algum pré-processamento dos dados e então consolidar o que é relevante depois para o serviço de analítica. E, portanto, eu acabo por implementar data lakes em clouds distintas,
e, portanto, chamar aqui a atenção que, independentemente de não existem escolhas naturais, o que é importante é procurarmos sempre um aconselhamento em cada um destes passos e termos aqui como suporte um parceiro com experiência neste tipo de cenários, e tanto ao nível da implementação como ao nível da definição até da arquitetura basilar. Depois, aqui também tenho aqui mais 2 pontos, não vou entrar em muitos detalhes, na parte da forma que ferramentas eu utilizo para fazer a entrega da minha solução e também que plataformas de cloud management eu já utilizo e de que formas podem ser estendidas à nova cloud que eu já vou utilizar, ou então se devo adotar uma de um fornecedor específico para ser a agregadora de todas as outras plataformas que eu tenho no meu panorama aplicacional. Por último, ao nível na perspectiva de governance, temos aqui como pontos principais o tema da segurança e da conformidade, portanto, garantir que, independentemente de eu estar a subscrever a solução por exemplo, de SaaS que está numa cloud, que muitas vezes eu nem sei qual é, eu tenho que garantir que o acesso, tenho que ter um acesso de single sign-on a essa solução, de que forma é que ela integra, tenho que perceber que APIs existem, que garantias de confidencialidade dos meus dados de negócio e dos dados dos meus clientes finais e dos utilizadores essa solução garante, perceber que oportunidades eu tenho para melhorar o meu modelo operativo, de que forma é que um determinado fornecedor de cloud que eu ainda não adotei, mas que estou a equacionar adotar, me permite agilizar a contratação de serviços. Isto é particularmente importante quando a contratação de serviços é oferecida de forma direta ou indireta pelo fornecedor de cloud, e aí qualquer um dos principais players são bastante diferentes no tipo de contrato e de suporte, ou muitas vezes até dos serviços que estão disponíveis, que depende muito da forma como a contratação está feita, e noutros nem por isso, ou é completamente agnóstico, e portanto este é um aspecto a ter, um aspecto a ter em conta. Por outro lado, é importante eu perceber se existem funcionalidades disponíveis para gerir o licenciamento que eu vou utilizar de software que eu vou utilizar nas soluções que eu estou a implementar, seja alavancar licenciamento que eu já tenho com fornecedores ao nível do sistema operativo, Red Hat, SUSE, ao nível das bases de dados, Oracle, SQL, e de que forma é que o fornecedor de cloud que eu estou a equacionar está mais ou menos maduro, ou tem ferramentas, ou nem sequer tem, para gerir este licenciamento, ou pelo menos tem algum mecanismo de auditing para eu ter um inventário contínuo à medida que eu crio e abato servidores virtuais, ele vai consumir a registar ou libertar licenças, por exemplo, e portanto aqui também há diferenças significativas nos fornecedores de clouds. E por último também perceber aqui qual o desenvolvimento que eu tenho que fazer ao nível das técnicas ou criar até um centro de excelência operacional no modelo em que eu começo a fazer a transição para o DevOps, em que tenho uma equipa que não está só focada na operação aplicacional, mas que faz a operação daquela solução end-to-end, e de que forma é que ela pode ser ou tirar partido das funcionalidades existentes. Indo então aqui, como é que nós na Crayon vos podemos ajudar? Portanto, nós temos aqui o nosso Cloud Adoption Framework, nestas 4 fases principais, e portanto o primeiro passo é avaliar o quão preparada a vossa organização está em termos de qualificação técnica, ou o estádio de desenvolvimento dos processos internos que devem ser melhorados ou que deveremos tirar partido do que já está estabelecido, e portanto é importante ter noção também do portfólio aplicacional e da infraestrutura de suporte existente para o qual
o estado atual da sua utilização ou os planos futuros para a utilização dessa solução que querem implementar ou querem migrar, tem em termos de interdependências aplicacionais, a adequabilidade e o esforço de preparação, enquanto garantimos também uma otimização, obviamente, do custo de utilização dos serviços cloud que deverão ser adotados para suportar essa solução. É importante também estabelecer as definições fundamentais do modelo de operação da plataforma cloud que estamos aqui a adotar ou a estender, se já tivermos uma estratégia cloud, e portanto aqui nesta fase de planeamento não só planear o tipo de abordagem que eu vou adotar, mas também de que forma é que eu devo estender as políticas de controlo, os automatismos mínimos que eu vou exigir às equipas que vão implementar essas soluções para no futuro, sempre que queremos implementar uma solução, que políticas de controlo eles devem seguir, que baseline architectures eles devem seguir como recomendação ou até como orientação ou reforço, para que tudo seja estendido de forma organizada e controlada. Estabelecidos estes pilares fundamentais, essencialmente entramos então depois aqui para a fase de implementação e estas fases aqui do nosso Adoption Framework podem ser, há sempre aqui o volta atrás, cada vez temos uma nova aplicação, então vamos planear a sua integração na nossa arquitetura fundamental e avançar para a implementação. E, portanto, estabelecidos estes pilares fundamentais, podemos implementar com estas guidelines a solução ou migrar aplicações já existentes. Por último, mas não menos importante, é a fase de operação. E, portanto, a colocação das aplicações em operação não se trata apenas de colocar em produção a infraestrutura de suporte dessa aplicação, mas também garantir, desde o instante zero, que todos os mecanismos fundamentais de operação estão definidos, seja ao nível da integração com a plataforma de logging ou de segurança, de auditing, de segurança ou de acesso, o report e a integração com a gestão de incidentes, o backup e a proteção dos meus dados, o deployment automático das funcionalidades, a monitorização e o controle também de custos contínuos e, portanto, atualizar o meu reporte automático de custos também para esta nova solução. Outro aspecto importante da operação é equacionar, então, se ela deve ser totalmente assumida internamente ou se eu tenho aqui a oportunidade de entregar a uma entidade que seja mais especializada, experiente, focada e também preparada para entregar o serviço de uma forma continuada e, portanto, passar algum desses componentes que não têm necessariamente que ser assumidos internamente por não terem uma relação direta com conhecimento ou know-how que eu tenho que ter do negócio para tomar decisões técnicas. Por outro lado, podemos também, ao nível da operação, avaliar se vamos implementar uma nova solução de Cloud Management Platform do mercado, existem várias multi-cloud, ou se vou aproveitar deste novo fornecedor cloud que eu estou a equacionar para estender para uma segunda cloud toda a minha infraestrutura, se não existem já mecanismos que possam ser mais abrangentes ou mais unificados face ao que eu tenho hoje em dia. Em termos de, resumindo aqui o que é mais relevante nesta fase de Readiness Assessment, eu deixo-vos aqui apenas estes 3 pontos, portanto, é identificar qual o fornecedor de cloud que eu devo equacionar, ter a noção que é muito relevante fazer uma análise do desempenho das minhas soluções e, portanto, esse desempenho não deve ser medido pela capacidade provisionada, mas pela capacidade que realmente está a ser utilizada e deve investir em ter ferramentas para fazer essa aferição e ter também uma visibilidade do custo o mais exata possível para ter uma visão clara de que forma é que o meu custo vai incrementar e quais as variáveis que vão contribuir. Como eu referi há pouco, a estratégia da adoção da extensão para outra cloud resulta também então da avaliação para cada workload baseado nos requisitos do negócio, dos requisitos técnicos e do custo de operação, versus também o real valor que essa solução tem para o negócio. Portanto, se é uma solução legacy que está apenas a prazo, eu se calhar não vou investir muito dela, quando muito posso fazer aqui um rehosting para
para os servidores virtuais do meu fornecedor de cloud e deixo de ter operação on-prem, ou posso fazer, se calhar, alguma melhoria e, se calhar, na componente ou no tier de base de dados ou nos front-ends, eu posso utilizar um serviço de plataforma, ou então, se é uma solução onde eu vou investir continuamente, então, se calhar, vale a pena eu pensar na rearquitetura, porque isso me vai trazer vantagens significativas ao nível da operação, mas também do custo recorrente. Ou então posso pensar, eu estou forçado por qualquer motivo a ir para a cloud, mas eu tenho aqui um investimento grande em infraestrutura, por exemplo, em VMware. Então, se calhar vou pensar em se eu tenho toda esta infraestrutura ainda, ou este contrato que eu tenho da VMware ainda vai perdurar, e eu tenho, por exemplo, muito know-how investido na minha equipa interna, então se calhar vou apenas fazer uma realocação do meu ambiente VMware, mas que vai estar a correr sobre a infraestrutura de terceiros. Apenas eu me vou libertar da infraestrutura e vou escolher o fornecedor de cloud que me vai servir, mas depois a operação do meu ambiente vai ser exatamente a forma como eu já o tenho. E aqui, ao nível contratual, há mudanças, há diferenças significativas na forma como os dois principais players de cloud que fornecem a possibilidade, neste exemplo que eu estou a dar, de VMware on Cloud, existem diferenças significativas na forma como o serviço pode ser contratado e também ao nível do tipo de suporte que ambos dão. Aqui para terminar a minha intervenção, ia só aqui dar um breve exemplo e para levarem um bocadinho o que levarem aqui deste breve webinar que estamos a apresentar hoje, quais são os fatores de seleção que devem ter em conta. E, portanto, dar-vos aqui o exemplo de um cliente que tinha uma solução de e-commerce, já com um investimento significativo mensal, como vocês podem ver aqui no gráfico, em que quando pensamos em se alternativas de cloud, esta solução já estava a correr numa cloud específica e pensámos em estender para outro e, portanto, a primeira abordagem foi quanto é que me irá custar toda esta migração ou se é possível ou não olhar para a arquitetura e, se calhar, eu ter os vários componentes da minha solução de e-commerce distribuídos pelas diversas clouds. E, portanto, fazendo uma análise em que eu vou pegar na arquitetura atual e vou fazer quase um rehosting sem fazer grande transformação, nós chegamos aqui à conclusão e tenho aqui apenas um excerto do relatório que incluímos, é que ambos os players, e portanto normalmente o primeiro ponto de partida é se vai ser mais caro ou mais barato. E é muito comum este fator de decisão e, portanto, os players estão todos mais ou menos na mesma, o custo total acaba por estar na mesma ordem de grandeza, mas depois olhamos mais em pormenor e perceber onde é que há diferenças significativas. E neste caso, apenas neste caso em particular, o Google Cloud tinha vantagem porque o cliente tinha um tipo de instância, uma configuração de instâncias para a qual a Google conseguia dar um preço custom bastante atrativo, mas por outro lado ia pesar na forma como o cliente iria escalar, porque para o cliente escalar ele tem que ter a infraestrutura o mais uniforme possível e se ele quer ter capacidade de escalar ao nível dos frontends, ao nível do back-end, ou ao nível até da base de dados, as imagens e as templates têm que ser o mais uniformes possíveis e, portanto, indo para uma solução, tirando da cloud atual e ir para Google, até poderia ser mais barato, mas depois ia ter um custo muito grande em termos de operação e também muito limitado em termos de escalabilidade. E, portanto, só para vos deixar que é importante ter outros fatores em conta. Os principais que tenho por experiência avaliar é qual o foco de otimização que eu quero fazer. O meu foco vai ser sobre o custo, o meu foco de otimização vai ser sobre o licenciamento ou os contratos que eu tenho atuais e tirar um máximo partido dos contratos atuais e, surpreendentemente, por vezes temos noção ou temos a tendência de pegar nos meus workloads cloud e vou se calhar olhar para o Oracle Cloud ou nos meus workloads de SQL Server e naturalmente vou pensar em Azure,
mas não nos podemos esquecer que também os fornecedores de cloud concorrentes são eles próprios parceiros desses fornecedores de software, de solução, e que nos podem partilhar vantagens connosco, e portanto é importante fazer essa avaliação. Ao nível das ferramentas do suporte, isto é particularmente interessante, que os fornecedores de cloud têm para me suportar durante o assessment, durante o planeamento da minha migração. Há fornecedores de cloud que inclusivamente eu posso definir um portfólio aplicacional e gerir toda a automação da migração e ver da perspectiva da aplicação se a aplicação está totalmente migrada ou não. Outros têm apenas a perspectiva dos servidores que suportam a aplicação. Outros fornecedores há que são muito mais orientados a microserviços e, portanto, têm um conjunto de ferramentas para suportar a transformação do meu código ou da minha solução monolítica para uma solução de microserviços. Nós consideramos que na Crayon que qualquer um dos players está muito bem servido em termos de toolkits que integram com os IDEs que normalmente utilizamos, que integram bem com as ferramentas de monitorização, mas para monitorizar os serviços que estão na sua própria cloud. A conversa muda quando vamos olhar que ferramentas eles também têm para, ou de que forma elas são compatíveis para integrar com soluções de terceiros. E muitas vezes eu não estou a utilizar um software fornecido por um determinado fornecedor que é o mais utilizado no mercado, mas estou a utilizar um que é o mais avançado do mercado. Isso quer dizer que eu, por exemplo, posso utilizar o software da Atlassian, pode não ser o mais utilizado, mas se calhar é um dos serviços mais avançados, e então a minha equipa de IT ou de desenvolvimento de software adotou. E então eu tenho que perceber se o meu player de cloud integra bem com essa suite e outro pode não integrar, e isso pode ser um fator fundamental a considerar. Outro aspecto importante é ao nível da capilaridade que falei há pouco dos serviços de edge, e aí as diferenças são significativas entre os principais players, e portanto muitas vezes os players têm integração de CDN à custa de outros fornecedores de CDN com os quais eu depois tenho que ter um contrato ou um nível de suporte distinto e não tenho apenas um único nível de suporte, então se calhar mais vale adotar, se a minha solução depende muito da capacidade do Edge, mais vale eu pensar num player de cloud que tem também o serviço de CDN muito desenvolvido. Ou então que dependências ele tem em termos de conectividade. Depois, obviamente, a forma como eu acedo ao conhecimento técnico ou às equipas de suporte e aos processos para aceder a esse suporte, que varia de fornecedor para fornecedor. Em alguns fornecedores cloud, esse suporte ou até os SLAs dependem se eu estou a contratar o serviço de cloud diretamente ou indiretamente através de parceiro, mas para outros isso é completamente agnóstico e, independentemente da forma como eu sou faturado, tenho acesso ao mesmo plano de suporte, é indistinto, digamos assim. Depois também em termos de opções de utilizar ou maximizar os benefícios dos meus contratos, isso é importante ter também em conta qual dos players me permite, e por vezes nem são os players naturais com os quais até já temos alguns contratos de licenciamento, de suporte ou até de serviços geridos. Vale a pena sempre, e a nossa recomendação é equacionar as diversas opções disponíveis. E, por último, tenho aqui apenas mais 2 pontos, um que é olhar para os programas de investimento ou o quão disponíveis estão os fornecedores de cloud a investir para eu experimentar os serviços, para iniciar a minha adoção dos seus serviços, para migrar ou até para modernizar, ou então dotar a minha equipa técnica de conhecimento que posso obter de uma forma gratuita, ou mesmo não seja gratuita, pelo menos o fornecedor tem um conjunto de rede de parceiros de formação que me pode dar esse suporte, ou até tem muita formação digital disponível gratuitamente para as minhas equipas utilizarem. Por último, olhar aqui apenas para, então, que modelos de contratação dos serviços, de faturação e até um modelo de tarificação de determinado serviço cloud. Há sempre diferenças entre os fornecedores.
e também a forma como o marketplace, porque não tínhamos dúvidas que adotar a cloud passa também por adotar serviços de terceiros, e a forma como eu adoto serviços de terceiros é sempre mais ágil e mais segura até se eu adotar através do marketplace. E aqui os marketplaces são muito distintos e, portanto, podemos ter a solução de um fornecedor, por exemplo, de Trend Micro, que está disponível em qualquer um dos 3 principais marketplaces cloud, mas o que vemos depois na prática é que quando vamos implementar numa cloud, pode estar muito mais maduro e quando vamos implementar numa segunda cloud, porque decidimos que aquilo era o nosso parceiro de segurança, percebemos que a solução ainda é muito rudimentar, porque aquele fornecedor ou aquele parceiro tecnológico de qualquer um dos 3 fornecedores de cloud onde tem a sua solução investiu mais onde existiam mais clientes, ou o próprio fornecedor de cloud tem um conjunto de serviços que agiliza o deployment e o crescimento rápido da implementação ou da disponibilização de funcionalidades. E, portanto, é importante avaliar também o marketplace e se esse marketplace vai ser disponibilizado se eu tiver o serviço contratado diretamente ao fornecedor de cloud, da mesma forma que vai ser disponibilizado se eu tiver contratado de forma indireta, ou então é completamente diferente, ou para determinados, isso varia de fornecedor para fornecedor. Pronto, essencialmente eram aqui os pontos que gostaria aqui de deixar nesta minha perspectiva mais técnica e partilhando aqui alguma experiência que tenho tido com as equipas do Grupo Crayon nestas abordagens, nestas aventuras multi-cloud que temos tido com os nossos clientes. Obrigado. Obrigado, Sérgio, pela clara apresentação. Nós estamos mais ou menos em cima do nosso tempo, mas temos tempo ainda para um conjunto de questões e que eu convidava a nossa assistência a colocar. Nós temos algumas questões e eu passaria a endereçá-las já, mas, como disse, temos ainda espaço para questões da audiência. Mas então, a primeira questão que nos foi colocada aqui, entretanto, durante a apresentação é a seguinte. Um participante que pergunta: estamos na fase de considerar qual o nosso cloud provider e qual a vossa recomendação? Muito bem, Henrique, obrigado em primeiro lugar pela questão. Esta é uma questão frequente e penso que aqui a exposição do Sérgio ajudou a trazer também aqui mais informação sobre a forma como nós vemos a questão. A verdadeira questão é qual é que é o cloud provider mais indicado para as necessidades específicas do cliente. Porque consoante as suas necessidades específicas e o seu ambiente, pode haver uma cloud mais indicada para o seu ambiente. É importante olhar para os fatores que o Sérgio referiu, os fatores a avaliar, por exemplo, uma afinidade maior do ambiente da organização ou as competências existentes, alguma limitação relativamente aos ambientes que utiliza ou às aplicações que utiliza face ao cloud provider e também qual é que é o objetivo, o que é que quer implementar diretamente com essa cloud, o que é que quer atingir. É também de importância, e o Sérgio também referiu, avaliar qual é que é o parceiro que vai suportar neste caminho e que competências é que tem para ajudar o cliente durante todo este percurso. Portanto, eu diria que é importante fazer um mapeamento destas áreas de necessidade, destes fatores de decisão e face da organização, face àquilo que são as ofertas dos diversos cloud providers para depois poder fazer essa decisão. Obviamente, se precisarem de ajuda, nós temos, como o Sérgio também referiu, um Readiness Assessment que permite exatamente ajudar nesse caminho. Muito obrigado, Artur. Temos uma outra questão também da audiência, que é a seguinte. Já temos os nossos primeiros workloads na cloud bom, isto é muito frequente, a evolução dos custos está desalinhada com a projeção inicial. E obviamente é uma preocupação, não é? Como podemos reduzir os nossos custos? Eu posso dizer em particular que esta é uma questão que também a mim tem sido colocada muitas vezes
E, portanto, acho que é uma questão com grande premência. Muito bem. De facto, como diz, esta é uma questão frequente e com a qual nos deparamos na maior parte dos nossos clientes que já estão a fazer o seu caminho na cloud. O custo, não sendo o principal fator, como também fomos referindo, é um fator importante e que tem de ser tido em consideração. O que nós verificamos muitas vezes é que o crescimento dos custos não está apenas associado com uma utilização maior do que era esperada relativamente ao ambiente que fizemos deployment na cloud, mas muitas vezes está associado com novas utilizações que foram sendo feitas, tirando partido exatamente da facilidade e rapidez da utilização da cloud. Portanto, ela acabou por servir mais fins do que aquele que originalmente se pretendia. Nestes casos, é importante rever os modelos de governance, rever qual é que é o processo para podermos fazer novos deployments na cloud e depois até os modelos de governance relativamente a esses deployments. Se há normalização, como o Sérgio estava a dizer, relativamente aos recursos que estamos a utilizar, e também se são projetos diferentes que não estavam previstos movimentar para a cloud, qual é o modelo de orçamentação que está previsto para fazer frente também a esses deployments. Há uma facilidade maior de fazer esse caminho, mas é necessário acompanhar também por a implementação destes modelos de governance para controlar esses custos. Finalmente, é importante também acompanhar uma maior utilização por mecanismos para a otimização de consumos. E isto é uma área que nós vemos que, até porque isto ainda é um caminho em expansão, não está ainda a ser convenientemente desenvolvida. Isso é uma área onde nós conseguimos ajudar explicitamente, temos uma oferta específica, que é o Crayon Cloud Economics, onde ajudamos os nossos clientes a acompanhar o consumo da cloud e a fazerem um conjunto de ações específicas que resultam da análise que fazemos para otimizar esse consumo. Muito obrigado, Artur. Temos uma terceira questão. Creio que é um bocadinho de cariz um bocadinho mais tecnológico, e que é a seguinte. Portanto, temos diz um participante, pergunta um participante, temos um ambiente com Infrastructure as a Service em AWS e algumas aplicações em PaaS e SaaS. E estamos a ter exatamente as dificuldades de múltiplos acessos e integração de identidades. Como é que conseguimos simplificar portanto, esta arquitetura e tornar os acessos mais transparentes sem colocar em risco a segurança? Sim, Henrique, entretanto, durante a resposta do Artur, coloquei também aqui já a resposta por escrito, mas essencialmente é preciso avaliar qual é que vai ser o mecanismo primário do controle de acessos que eu quero impor e também nesta preocupação que aqui é revelada na integração de identidades e como é que eu posso fazer isto de forma transparente. Portanto, neste cenário em que o ambiente de IaaS já está a decorrer em Amazon, nós podemos avaliar um serviço já nativo do próprio cloud da Amazon, como o AWS Single Sign-On, se ele será ou não suficiente para os meus requisitos. E, portanto, suponhamos que eu tenho, por um lado, a minha suite, os meus utilizadores que acedem às aplicações já têm o controle de acessos, por exemplo, via Office 365, integrado num grupo da Azure AD. Então, eu posso integrar o AWS Single Sign-On com os grupos da Azure AD e, portanto, gerir a forma centralizada dessa forma. Depois, relativamente também à questão da transparência e do controlo ou da mitigação do risco de segurança. Eu referi aqui na minha resposta, portanto, na centralização de logs e de auditing que eu posso configurar determinadas regras do AWS Config e que, combinado depois com o Event Bridge, eu posso disparar um conjunto de alertas para o sistema de monitorização, se tiverem, por exemplo, já a utilizar o Amazon CloudWatch, ou para outros serviços de monitorização com os quais a plataforma da Amazon
integra, ou então muitas vezes, isto é cada vez mais comum, os clientes têm, ou já adotaram, por exemplo, o ServiceNow como plataforma para gestão de incidentes e de problemas, porque foi a ferramenta que adotaram quando a implementação, por exemplo, da sua norma de segurança de informação ou de gestão do serviço da IT 27001 ou da ISO 20000, e portanto já tem esta plataforma de eleição. E então aqui o que alavancamos é o conjunto de serviços nativos do fornecedor de cloud, neste caso o AWS Config ou o Event Bridge, para fazer um fluxo, para implementar um fluxo de criação automática de alertas nessa plataforma. Este é apenas um exemplo do que num cenário, de um cenário multi-cloud, em que a minha infraestrutura está em Amazon, em que eu posso centralizar os acessos, portanto implementar single sign-on, tirando partido das políticas de multi-factor authentication que eu já tenha implementado, por exemplo, Office 365 inicialmente, e depois de que forma é que eu posso alavancar serviços específicos deste cloud provider para implementar essa segurança e mitigar esses riscos. E também estender não só a integração de autenticação que eu já tenho com a Azure AD, mas, por exemplo, para uma plataforma como o ServiceNow, que me é entregue como um serviço apenas e não tenho qualquer relação com a cloud onde ele efetivamente está a executar. Portanto, este cenário aqui consigo implementar aqui uma arquitetura verdadeiramente multi-cloud, não só por estarmos em cloud providers distintos, mas também incluirmos aqui um parceiro ou um fornecedor de uma solução cloud entregue como serviço. Muito obrigado, Sérgio, e creio que neste momento não temos mais questões da audiência, e portanto vamos dar por terminado o nosso webinar. Agradeço a todos os participantes, todos os que, enfim, assistiram durante o decorrer do seminário. Agradeço ao Artur e ao Sérgio, e creio que falo por eles dizendo que toda a equipa está disponível para responder a questões posteriores, dado que, enfim, todos os nossos participantes. E, portanto, foi um prazer. Não sei se, Artur, não sei se queres dizer uma palavrinha só para encerrar, e eu passaria a palavra e dava por terminado do meu lado a minha intervenção, e, portanto, só a palavra final ao Artur Amaral. Muito obrigado a todos pela participação e esperamos que tenha contribuído para o esclarecimento de algumas questões. Como o Henrique disse, estamos totalmente disponíveis para quaisquer questões que tenham e que podemos responder aqui através de mensagens que nos façam chegar. Está bem? Obrigado novamente e um bom dia para todos.